Muito boa tarde, Santa Catarina. Eu sou Marcelo Cabral e esse é o Momento Figueirense, Preto no Branco. Uma série de entrevistas com pessoas chaves que estão participando da reconstrução do clube. O passado do Figueirense a gente conhece, o presente a gente está vivendo. E o futuro? O que será que vem pela frente? No episódio de hoje, uma entrevista de peso com o presidente Norton Beaupré. E a minha primeira pergunta foi essa. Como é que o senhor reencontrou o Figueirense após 10 anos, hein, presidente? Em março de 2020, quando fomos eleitos e iniciamos imediatamente o nosso trabalho, já no dia 3 de março, nós encontramos um clube mergulhado, eu diria assim, numa situação financeira caótica. Sem sombra de dúvida, também com uma dívida sem precedentes em sua história centenária. Também vimos uma credibilidade arruinada, funcionários desmotivados e uma necessidade imperiosa de logo iniciarmos o trabalho. Obviamente que aqui também encontramos um fator muito importante e favorável em todo o processo inicial de gestão, que foi a integração dos poderes constituídos do Figueirense. Quando eu falo de poderes, eu estou me referindo ao Conselho Administrativo, que estava iniciando a sua tarefa, a sua missão, o Conselho Deliberativo, que aqui já estava, o Conselho Fiscal, que aqui já estava, o quadro funcional do Figueirense, a grande torcida alvinegro, os sócios do Figueirense, que não abandonaram o clube no momento mais difícil do clube. Ou seja, a situação do Figueirense, que era uma situação frágil do ponto de vista financeiro, organizacional e de gestão, tornou-se cada vez mais complicada. Mas foi exatamente esses ingredientes de vontade de superar esses obstáculos que nos encorajaram para seguir em frente. Pergunta 2 para o presidente Norton. Quais foram as primeiras ações implementadas pela nova gestão? A primeira importante ação foi a realização de um diagnóstico financeiro que pudesse nos mostrar a amplitude das dificuldades nesse campo, que é crucial para qualquer gestão. Uma outra imediata atividade foi exatamente uma reanálise em todos os contratos vigentes no clube, buscando readequá-lo à realidade do clube naquele momento. E dentro dessa realidade precisávamos também estar adequados ao orçamento do Figueirense Futebol Clube. Buscamos no mercado e por aproximação que tivemos através de outros interlocutores nossos, com a empresa, eu diria, uma multinacional especializada em gestão de empresas, que é a Álvares e Marçal, que em agosto de 2020, naquele mesmo ano do início da gestão, firmou um contrato conosco de assessoramento e até hoje, eu diria a 4 mãos, Figueirense e Álvares e Marçal, nós estamos trabalhando a passos largos nesse processo, eu diria, de reestruturação, de soerguimento do Figueirense Futebol Clube, que inclusive nos possibilitou ser pioneiros no Brasil, em termos de clube de futebol, com a implantação de um instrumento jurídico fundamental para esse processo, que foi a recuperação extrajudicial do Figueirense Futebol Clube. Presidente, uma pergunta difícil. Qual foi o principal efeito da homologação do plano de recuperação extrajudicial do Figueirense? Sem sombra de dúvida, o principal efeito foi permitir o equacionamento da dívida do Figueirense junto aos seus credores trabalhistas e cíveis. Todo o conjunto de credores do Figueirense, inclusive aqueles que não aderiram por qualquer outra razão ao plano, eles passaram a se submeter às regras, novas regras estabelecidas no plano, as formas de pagamento e os prazos de pagamento. A exemplo, as dívidas trabalhistas tiveram com o plano 1 ano de carência, né, e 9 anos para serem pagas, ou seja, fazendo um total de 10 anos. Já as dívidas cíveis, 3 anos de carência e 12 anos para o seu pagamento. Podemos dizer que hoje o equacionamento da dívida e uma maior previsibilidade do fluxo de caixa dão ao Figueirense a condição de um clube melhor preparado para suplantar as dificuldades que certamente haverão de vir. Presidente, tenho mais perguntas. Deixa eu só recuperar aqui um pouquinho o fôlego da subida. Passado pouco mais de 2 anos da gestão,
Dá para afirmar que aquela situação financeira caótica, como o senhor nos contou, encontrada lá no início dos trabalhos, vai ser resolvida? Eu diria que a situação financeira caótica ela já foi muito amenizada. Até fruto das ações, da política de austeridade implantada, pelo trabalho em conjunto com Álvares e Marçal, nós, a cada dia que passa, vamos atenuando esse problema. Mas sabemos que ainda existem dificuldades a serem suplantadas, mas que a própria recuperação extrajudicial do Figueirense vem permitindo essa melhoria nas finanças do clube, que certamente, por todo o trabalho que está sendo desenvolvido, muito cedo nós haveremos de erradicá-la. E quais etapas ainda precisam ser vencidas, hein, presidente? Obviamente que nós agora precisamos nos concentrar naquele que é um pilar fundamental em todo esse processo de recuperação do Figueirense Futebol Clube, que é a busca de investidores, de parceiros ou de mecanismos que possam gradativamente erradicar a dívida do Figueirense Futebol Clube. Uma dívida sem precedentes na história do Figueirense que precisa ser agora tratada e erradicada de uma vez por todas. Estamos muito perto de levar alternativas que estamos estudando, que estamos esboçando, à apreciação do Conselho Deliberativo do Figueirense para, em conjunto com os poderes constituídos do Figueirense Futebol Clube, podermos definir sobre a melhor alternativa para enfrentarmos e administrarmos a dívida que se construiu ao longo dos últimos anos. O pessoal tá dando ali um trato no gramado, tá bonito, hein? Já vi cada jogaço aqui no Scarpelli. Falando nisso, presidente, e o futebol? A área já está preparada para entregar aí os resultados que a torcida tanto espera? Perfeitamente. Como falamos, um início muito difícil. No primeiro momento precisamos abdicar dos resultados esportivos, mas logo começamos a dar uma atenção especial a esta que é a razão de existir do Figueirense, ou seja, a atividade do futebol. E a primeira ação da atual diretoria foi exatamente trazer de volta para o Figueirense os direitos futebolísticos antes sobre a égide da Figueirense Limitada, ou seja, o Figueirense, a associação, o Figueirense Futebol Clube retomou para si a gestão do futebol. Uma outra atividade imediata no futebol que nos chocou quando nós aqui iniciamos o nosso trabalho em março de 2020 foi a total reestruturação das divisões de base do Figueirense Futebol Clube. Uma ação que no passado, pela atenção que demos à base do Figueirense na gestão anterior nossa, quando aqui, pela estrutura disponibilizada, revelamos jogadores do quilate de Roberto Firmino, de Felipe Luiz, de Felipe Santana, de Henrique, de André Santos, entre outros jogadores que performaram e ainda performam no futebol mundial. Trouxemos um ídolo contemporâneo da história do Figueirense, o Wilson, para ajudar todo esse processo, e outros jogadores que estão conosco, Serginho, Rodrigo Bassani, Léo Arthur e outros muitos que estão ajudando nesse processo todo, demonstram o interesse e a convicção da atual diretoria de recompor, de fazer forte o atual futebol do Figueirense. Presidente Norton, tamo junto! Esse foi o Momento Figueirense Preto no Branco. Sábado que vem a gente volta com mais uma entrevista. Até lá!